Amém, amados, é isso. Vamos então para a palavra do Senhor. Eu peço a todos que abram a Bíblia Sagrada no Evangelho de Jesus, em João, no capítulo 6, no versículo 66. Amém, meus amados? Todos acharam? Está na tela também, né? Então diz assim a palavra do Senhor: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém, meus amados? Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal assim com a mão. Glórias a Deus. Quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. E glorifique também ao Senhor. Glórias, aleluias ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Só Ele é digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por Tuas palavras. Os amados podem se assentar. Glórias a Deus. Meus amados, é tão interessante recebermos uma passagem bíblica assim, como esta que acabamos de ler, de ouvir, que representa tão bem o que nós estamos vivendo hoje. Existem muitas semelhanças entre o comportamento das pessoas que estavam ali naquele dia, pertinho de Jesus, e o que acontece também, como se processam as coisas, né? Como se processam os julgamentos, as decisões, também nas pessoas do nosso dia, muito semelhante, especialmente no aspecto social e também no aspecto espiritual, o pensamento, amados, o modo de ver as coisas. A gente sabe que em todo o tempo, desde o princípio, desde Adão e Eva, nossa vida é constantemente marcada por nossas buscas, porque afinal temos necessidades, temos desafios. Nunca deu para deixar a vida simplesmente ir passando. Sempre foi necessário, é necessário hoje, para todos os que estão aqui, um esforço. Os desafios vêm e você tem que enfrentá-los. E por isso, tantas vezes, você precisando tomar uma decisão, você precisando encontrar uma saída, os meios pelos quais você vai obter os recursos para as tuas necessidades básicas. Depois também vêm os sonhos. Todos nós somos assim. O normal é querer, o normal
é enfrentar, o normal é buscar, mas aí é que está. Quantas vezes nós ficamos em dúvidas? Quantas vezes nós ficamos assim, sem saber bem o que é que a gente vai fazer? Então é bem possível que muitos de nós, que está aqui nesta noite, teve um encontro com Jesus, justamente porque conseguiu ver nele alguém que pudesse verdadeiramente suprir as nossas necessidades. Eu penso que isto é normal. Penso que aqueles que estavam ali ouvindo Jesus falar, buscavam coisas semelhantes. Tiveram um contato com Jesus, viram muitas coisas que ele fez, mas no primeiro versículo que a gente leu, da palavra do Senhor revelada, e que eu estou aqui na missão de compartilhar com os irmãos na total dependência do Espírito Santo, a gente começou a ler exatamente como está na tela, olha lá de novo. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Desde então, a pergunta é: desde quê? Desde quando? O que aconteceu ali para que muitos discípulos deixassem de seguir Jesus? Irmãos, a gente precisa pensar que isso aí é muito atual, uma vez que a gente vê da mesma forma que muitos estão entrando para o Evangelho, participando das coisas do reino, não sei em que proporção, há quem diga até que num número semelhante, se vê também pessoas saindo do Evangelho, se afastando do reino, da vida com Jesus. Quando a palavra do Senhor fala aí, desde então, eu vou te dizer, desde que pessoas que estavam ali com Jesus. Só uma observação, a gente não está falando daquele que nunca se importou com Jesus. A gente não está aqui em momento nenhum falando daquele que nem quis saber quem ele era, daquele que não se interessou pelas coisas que ele fazia. Não, a gente está falando aqui de pessoas, como diz aí a palavra, chamadas discípulos. Se a gente trouxer para os dias de hoje, dá para pensar assim também nestes grupos. Nós temos muita gente que não se importa com Jesus, que não quer saber de igreja, que talvez até diga: Deus existe, Deus é um só, Deus é Deus de todos nós temos todos o mesmo Deus. Mas irmãos, gente que queira ouvir Jesus falar, gente que queira verdadeiramente se aproximar dele, gente que de fato queira conhecê-lo, andar junto com ele, seguir as coisas que ele fala, não somente aprender o que ele tem para ensinar, mas viver os seus ensinamentos. Tem gente que não tem espaço, não tem tempo, não tem disposição, não tem vontade de ouvir absolutamente nada de Jesus, de aprender absolutamente nada de Jesus. É por isso que a igreja ainda está aqui na terra, para alcançar justamente quem? Justamente esses. Mas vamos falar daqueles que já têm contato com Jesus. Vamos falar daqueles que se aproximaram do reino, que pisaram nas terras espirituais
do reino de Deus, seja por uma necessidade pessoal, seja por uma questão de fé que a gente não precisa explicar agora, seja lá pelo que for, teve um contato com Jesus. E num dado momento a gente vê aí que muitos daqueles que seguiam Jesus naquele tempo, simplesmente resolveram virar as costas e não seguir mais ao Senhor Jesus. Imagino que se aproximaram dele por alguma razão. É sempre importante a gente pensar que por que eles estão se afastando agora, um dia se aproximaram dele. E não é difícil a gente pensar quais foram os motivos pelos quais eles foram levados a se aproximarem do Senhor Jesus. Muitos provavelmente foram convidados por aqueles que já tinham um conhecimento de quem era Jesus. Muitos talvez tenham observado o movimento daquelas multidões que sempre estavam seguindo ao Senhor Jesus. Muitos provavelmente tinham enfermidades que precisavam ser curadas e não encontravam solução nos médicos. Quando ouviram que Jesus realizava milagres, realizava curas, eles correram para perto de Jesus, muito provavelmente pensando em encontrar nele uma solução. Estavam certos, porque se você buscar em Jesus uma solução, eu posso dizer, meu irmão em Cristo, seja lá qual for o teu problema, você está diante do único que tem poder para resolver todos os problemas. Não é só uma questão de ter poder, é também uma questão de amor, uma questão de misericórdia. Ele te compreende, Ele sabe quem você é. Aliás, Ele sabe, como diz aí a palavra num outro versículo, exatamente aqueles que estão próximos dele e que verdadeiramente creem nele. Ele sabe, eu não, você também não, mas Ele sabe. Agora se aproximaram, muito provavelmente viram Jesus curar muitos enfermos, viram Ele realizando sinais maravilhosos sobre a natureza, como por exemplo acalmar uma tempestade. Provavelmente viram o poder que Ele teve de andar sobre as águas, ou pelo menos ficaram sabendo disso. Muitos estavam no dia em que Ele multiplicou os pães e alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Eles viram tudo isso e, claro, gostaram do que viram. Era fascinante ver Jesus realizar esses milagres. É fascinante quando hoje a gente ouve um testemunho de alguém que foi curado pelo Senhor Jesus, aqueles que recebem milagres, que acontecem também nos nossos tempos. Maravilha, irmãos, glórias a Deus. Mas por que então, num dado momento, eles se afastaram do Senhor Jesus? Desde quando que isso começou a acontecer? Irmãos, eu vou te dizer, foi desde uma certa pregação que Jesus fez. Jesus fez uma certa pregação. Jesus deu certos ensinamentos. Ele estava dentro de uma sinagoga em Cafarnaum e tinha muita gente ouvindo o que ele estava falando ali. E naquele dia ele fez uma pregação. Ele ensinou algumas coisas. Eu vou te dar agora alguns pontos dessa pregação. Eu só quero que você saiba que o pregador naquele dia era simplesmente, entre aspas, o Senhor Jesus. E ele falou coisas assim, ó: eu sou o pão da vida. Ele falou isso. Ele falou mais também. Ele disse assim que verdadeiramente, na verdade, Moisés, que era uma espécie de herói
da maioria que estava ali, que Moisés de verdade não deu a eles, não deu aos seus antepassados o verdadeiro pão da vida. Por quê? Porque aqueles antepassados no deserto receberam o maná que desceu dos céus, comeram o maná, mas morreram no deserto. Eu não sei se você está entendendo essas coisas, mas era isso que Jesus estava falando. Sabe o que Jesus disse também? Ele disse assim: eu sou o pão vivo. Versículo 53, ele diz: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E ele disse uma outra coisa também, ele disse, olha o versículo 40, você não precisa ir, é só para você ter uma ideia, alguns pontos dessa certa pregação. Ele disse que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e será ressuscitado no último dia. Irmãos, eram muitas informações, convenhamos, não era fácil de entender tudo isso. Convenhamos que até hoje, você pode crer, você pode até dizer, bom, eu entendo quando Jesus disse que Ele é o pão da vida que desceu dos céus. Quando eu olho assim para o Velho Testamento, eu vejo aquele maná que descia. Agora eu sei que não é mais daquele maná que eu vou me alimentar, mas é do próprio Senhor Jesus. Eu sei que muitos já entendem, mas naquele momento era muito difícil para eles entender essas coisas. Tanto que num versículo aí eles dizem: duro é para nós esse discurso. Em algumas traduções está dito assim: é difícil entender essas coisas. Quem é que pode entender isso que ele está falando? Então eu quero te dizer, meus irmãos, em cima disso, que hoje é muito parecido. Se você sabe das coisas que Jesus pode fazer por você, do poder que Ele tem para te ajudar nas circunstâncias mais complicadas da tua vida, você recebe, você aceita e você crê. Mas quantas coisas que constam na Bíblia Sagrada, quantas vezes você ouve palavras que você não entende. Você não entende. É difícil entender. E por ser difícil de entender, por entender que aquilo não estava fazendo sentido na vida deles, eles trocam toda uma vida com Jesus, tudo o que eles haviam visto em Jesus, e eles tomam uma decisão: eu vou trocar, não vou mais ficar aqui, eu vou para outro lugar, eu vou sair da presença dele. Então eu tenho para te dizer, meu irmão, que muitas coisas no Evangelho será de fato difícil de entender, e vou ser mais claro, é também difícil de fazer, é também difícil de cumprir, é também difícil de colocar lá dentro do nosso coração. Mas a decisão de se afastar de Jesus por causa disso faz a gente pensar, irmãos, o que verdadeiramente tinha na mente, no coração daqueles homens. Porque nem todos se afastaram, muitos permaneceram, ainda que não entenderam o que ele estava explicando. Eu já disse, eu concordo, era bem difícil mesmo, mas tem um detalhe: quem estava falando era Jesus, quem estava fazendo era Jesus. Na tua vida muita coisa está difícil de você entender, mas eu preciso reafirmar no teu coração que é Jesus quem está fazendo, que é Jesus quem está falando com você.
E não é pelo fato de você não entender o que Ele está falando, não entender o que Ele está fazendo, que significa que Ele não esteja contigo. Amém? Está difícil, está complicado, não está fazendo sentido, as peças não estão se encaixando. Você não está conseguindo ver sentido no teu caminhar. Quantas vezes você está abatido, como muitas vezes você era, como você quer, sei lá, talvez você sempre foi. E você começa então a fazer um julgamento: por que é que eu estou aqui? E aqui nós estamos falando só de discípulo. Agora nós estamos falando que 100% eram discípulos, alguns permaneceram e outros se afastaram. Quando a gente pensa nos que se afastaram, a gente começa a pensar: os milagres estavam bons para eles, o poder de Deus, o poder em Jesus estava muito aprovado por todos eles, mas os ensinamentos de Jesus não. Irmãos, do mesmo jeito que isso aconteceu no passado, por mais triste que possa parecer, acontece nos nossos dias também. E basta uma pequena bobeada espiritual, eu acho que você já está entendendo o que eu estou falando. E nós começamos também a raciocinar da mesma forma. Sabe, você precisa de um milagre, você sabe que Jesus faz, você aprova. Há uma necessidade que precisa ser resolvida na questão de relacionamentos, na questão financeira, na afirmação. Muitas vezes você precisa de uma afirmação, muitas vezes é o teu casamento que não está indo bem. Às vezes também o teu ministério. Muitas vezes está tudo certo, não é problema financeiro, nem de relacionamento, mas você não está feliz, você não está em paz. Você tem ansiedades que nem você sabe explicar. Parece que nada está bom. Muitos se sentem sós. Sim. Quem vai me ajudar? Olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém. Muitos se sentem incompreendidos. E muitos que buscaram isso em Jesus, queriam tão somente essas coisas. E se por acaso elas não aconteceram no teu tempo, ou no tempo deles, estou falando de pessoas, não sei nem quem é, mas sei que elas existem. Irmãos, vamos pensar, quem somos nós diante de Jesus, para sermos exigentes, como aqueles que se afastaram de Jesus eram? Quem nós somos para exigir um imediatismo? Eu tenho uma necessidade, me disseram que Jesus tem poder, eu vou, tenho um encontro com Ele, estou participando, estou adorando, estou louvando, estou orando. Cadê? Quem somos nós, irmãos? O Senhor vai trabalhar no tempo dEle. Tanto que depois que eles se afastaram, que muitos se afastaram por causa disso, o Senhor Jesus chama os mais chegados, os mais próximos, chama os 12, olha bem para eles e pergunta: viu, vocês também querem se afastar? Olha lá, versículo 67, disse aos 12, vocês também querem se retirar? Será, meu irmão em Cristo, que você está vivendo uma fé vacilante e por algumas razões também pensa em se retirar da presença do Senhor? É possível entender que Ele é o Filho de Deus? É possível entender que Ele vê a cada um? Você consegue crer que Ele está te acompanhando?
Ninguém consegue fazer isso por você. Ninguém conseguirá estar do teu lado o tempo todo assim. Até porque é difícil aguentar a gente de vez em quando, confessa aí. Dá um cutucão no irmão do lado e fala: esse é o seu caso. Esse é o seu caso. Né, Alex? Nunca é a gente o insuportável, né? Sempre é o próximo. Acontece, não acontece? Mas Jesus está sempre contigo. Eu olho para aquelas cartas do Apocalipse, quando ele escreveu para 7 igrejas, e em todas elas, ele fez questão de dizer: eu conheço o que você faz. Eu conheço as tuas obras. Deixa eu te falar, irmão. Irmão, homem, tua mulher não conhece tudo de você. Irmã, mulher, teu marido, casados, né? Não conhece tudo de você. Filhos, vocês não conhecem tudo dos seus pais, e pais não conhecem tudo dos filhos, mas Jesus conhece. Jesus sabe tudo. Ele sabe tudo. E a gente, o que a gente sabe? Então, irmãos, ele me parece que deixou os 12 ali bem à vontade. Viu, vocês querem sair da minha presença também? Vocês querem fazer a mesma coisa que muitos, a palavra diz que muitos dos seus discípulos se afastaram dele. E Jesus pergunta: vocês querem se afastar também? Aí entra o Pedro com a resposta. Desde já eu quero dizer assim, né? Eu não estava lá naquele tempo, mas se eu tivesse, o Pedro ia me representar. Eu não sei se ele iria te representar também, porque depende do momento que você está vivendo, depende do modo como você está se relacionando com Jesus. Agora vê, Pedro entra e diz: Senhor, para quem iremos nós? É muito interessante e importante que você preste atenção na resposta do Pedro, irmão. Eu acho assim, pensando comigo mesmo, pensando com os meus cabelos, que se eu tivesse lá, mesmo que eu desse uma resposta bonita dessa, o natural seria dizer: para onde eu irei? Mas Pedro não disse para onde iremos. Pedro disse: para quem? Para quem iremos? Talvez, meus amados, das preocupações que nós temos com a nossa própria vida, muitas vezes estamos bem preocupados em saber para onde vamos, em qual empresa vamos trabalhar, em qual cidade vamos morar, em qual escola vamos estudar, em que igreja vamos congregar. A preocupação com o onde, ela é sempre muito grande, mas Pedro não fala onde, ele fala quem. Eu penso que se ele quisesse um lugar, é como muitas vezes nós, quando pensamos que um lugar diferente pode dar uma chacoalhada na nossa vida. Então eu troco de negócio, eu troco de empresa, eu troco de amizade, eu troco, substituo e vou me dar bem. Mas a questão é que os lugares, irmãos, por melhor que sejam, e ó que tem lugar bom, hein? Ubatuba mesmo é bom. Aí pensa num lugar bom. Não é o único, né? É só um exemplo. Mas, irmãos, o lugar não vai conseguir me transformar. O lugar não tem poder. Não é o lugar que vai fazer as pessoas. As pessoas é que vão fazer o lugar. Então, o Pedro não está preocupado para onde, ele diz para quem. Porque ele estava com Jesus. E ele sabia que se ele fosse para um outro lugar, ele encontraria outras pessoas. Então, se ele fosse para os fariseus, ele também ia ouvir palavras. Se você decidir não caminhar mais com Jesus,
Quero abrir um parênteses e explicar, eu não estou falando de ministério, eu não estou falando de igreja, eu estou falando de Jesus. Porque, irmãos, a maior tristeza não é quando eu sei que alguém não está vindo mais na igreja. Minha maior tristeza é quando eu sei que esta pessoa não está mais caminhando com Jesus. Fez exatamente o que muitos dos discípulos daquele tempo fez. Repetiu a mesma coisa. Então Pedro, eu vou para os fariseus. Você, para quem você pode ir se não for para Jesus? Eu sei que existem pessoas amáveis, eu sei que existem pessoas alegres, eu sei que existem pessoas com boa intenção em muitos lugares. Sei também que você vai para qualquer que sejam esses lugares, encontrando com quem quer que sejam as pessoas, você também vai ouvir. Mas Pedro diz assim: para quem iremos, se só, olha só, tu tens as palavras, não parou por aí. Pedro não quis dizer assim, o Senhor é que tem as palavras bonitas. Ele não disse assim, o Senhor é quem tem as palavras que eu gosto de ouvir. Pedro não disse assim, como muitos poderiam dizer, só o Senhor tem as palavras que me animam, que me levantam, que me dão gás. Embora Jesus tivesse todas essas palavras, mas ele disse, só o Senhor tem as palavras da vida eterna. E essa é uma questão, meus amados irmãos, que eu quero fechar a palavra dessa noite. Eu recordo da palavra que vocês pregaram no último culto do ano passado, 2023. Estava ali, não estava? Foi a mesma? A mesmíssima? É que de fato, amados, orando ao Senhor, sabe, dizendo a Ele, Pai, eu nunca vou ver sentido em fazer coisas ou dizer coisas que não sejam da Tua vontade. Eu preciso conhecer Tua vontade. Eu preciso ter as Suas revelações. O Senhor me levou até essa palavra de novo. Eu lembrei da palavra que foi pregada. Eu fui impactado com essa palavra e entrei neste ano preocupado, amados, com o modo como nós nos comportamos, como o modo que o nosso coração, a nossa mente processa as coisas relacionadas ao Senhor Jesus. Aqui eu vejo que nós não podemos ver Jesus como um solucionador de problemas. Ele é o Filho de Deus. Queridos, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo, não lembro qual, agora lembrei, é o 19, eu já tinha passado. Esse versículo mostra que esperar em Cristo, meus queridos irmãos, é um grande negócio. O que é que você está enfrentando agora? Qual o grande problema, o que te afeta nestes dias? Ou que não sejam coisas ruins, mas algo que você quer, que você busca. Muitos aqui querem mudar de vida, querem ter tempos novos, mas outros querem tão simplesmente se firmarem naquilo que estão fazendo agora. Encontrar força para continuar aquele processo, vencer aquele processo. Se você não estivesse buscando em Jesus, em quem você buscaria? Quem tem o poder de Jesus? Então, esperar que Ele faça, meus irmãos, é um grande negócio. Mas quando eu olho para esta palavra e vejo que ali
o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, ele diz: se esperarmos em Cristo, só nesta vida. Então eu começo a ver que não tem só essa vida. Eu começo a pensar, e acredito que você possa pensar comigo, que esta vida, sim, é importante, é a nossa vida. E nós só temos uma vida para passar aqui. O que é que nós vamos fazer com ela? É importante, sim. É importante estar bem, é importante ser útil, é importante ser vencedor, é importante prosperar, como é importante ser usado pelo Senhor, como é importante ter força nas provas, como é importante reagir bem quando vem uma notícia ruim, quando vem um contratempo. Sim, tudo isso é importante, são coisas desta vida. Mas quando Pedro diz, só o Senhor tem as palavras da vida eterna, então ele não faz o tempo parar naquele momento. Então ele está pensando que existe uma continuidade. E é nisto, meus amados irmãos, que a gente precisa, é nisso que a gente precisa pensar bem. Os nossos desejos, os nossos planos, a nossa razão de viver esta vida, bem, tudo isso é muito importante, mas a palavra do Senhor diz que se você esperar em Cristo, somente nesta vida, somente pelas coisas que você pode fazer nesta vida, você não passa de um miserável, você é o mais miserável de todos. Então eu quero convidar a igreja para ficar de pé. Eu quero perguntar se você, meu irmão, está esperando alguma coisa de Jesus. Quanto tempo você está esperando alguma coisa de Jesus? Quem sabe você se aproximou dele esperando que ele agisse justamente nessa questão, que ele trabalhasse na tua vida nisto, porque você precisava dele. Você está errado? Não, até aí você não está errado. O problema vai ser se a única coisa que você quer dele é isso. Se você confundir as coisas, como eu vejo que aqueles homens confundiram. Irmãos, qual é a confusão que eles estavam fazendo lá? Jesus era o Senhor. Jesus é o Deus. Quem manda, quem governa, quem tem o poder, quem tem a coordenação da nossa vida é Ele. Eu não posso me aproximar dele exigindo. Milagre você pode fazer. Quer fazer um sinal aí para a gente ver? Beleza. Quer dar uma andada sobre as águas aí para a gente admirar aqui, bater palma? Irmãos, Jesus não trabalha num circo, Ele trabalha dentro do nosso coração. Eu não posso chegar para Ele e dizer, isso eu quero, mas certas palavras não. O que eu não entendo, então deixa para lá? Não. Olha, eu tenho quase certeza que o Pedro também não entendeu direito ali o que Jesus falou, de ressurreição do último dia, de pão da vida, que Moisés não deu o verdadeiro pão. Eu tenho certeza, ou quase certeza, né? Que Pedro não entendeu, que o João também talvez não tenha entendido, que o Mateus estava lá, até escrever, anotou, João também anotou, mas não entendeu direito. Mas mesmo sem entender, eles podiam não ter entendido a mensagem naquela hora, mas eles tinham entendido bem quem era Jesus. Nós temos sabido, nós temos crido que Tu és o Filho de Deus. Quem é que crê aqui que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Jesus tem o controle da tua vida, meu irmão? E que você pode esperar nele? Espere nele, busque nele mesmo.
Mas se ele não estiver fazendo do jeito que você quer, se ele estiver ensinando coisas que parece que não entram na sua cabeça, espera um pouquinho, porque as palavras de Deus são espírito e vida. E aqueles discípulos que estavam lá, que permaneceram com ele, mesmo que não entenderam naquele momento, depois de alguns dias viria o Pentecostes, o Espírito Santo desceu e ensinou todas as coisas. Amém? Se você não está entendendo bem porque está aqui nessa noite, se você tem suas necessidades, seus desafios, que talvez não fosse bem isso que você quisesse ouvir, ou se você não entendeu bem, eles também não entenderam bem, mas não tome a decisão de se afastar de Jesus. O mais importante não é onde vai, é com quem. O que o Senhor quer ter contigo não é um encontro num lugar maravilhoso, mas um encontro dentro do seu coração. Em certos aspectos, Jesus é um lugar, em certos aspectos. Por exemplo, quando a palavra diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nesse aspecto nós estamos em Cristo, como se fosse um lugar, mas o lugar que na palavra desta noite está sendo referido, esse lugar é um lugar geográfico. É um lugar que pode representar uma opção para você. Pode significar aquilo que você tem pensado, mas nessa noite o Senhor está te chamando. Ele está te deixando à vontade. Ele diz: vocês também querem ir, mas você sabe que o que Ele queria mesmo naquele dia era que todos ficassem com Ele, como hoje Ele está te chamando para ficar com Ele. Amém? E se você estiver com Jesus, irmãos, você está com o guia, você está com o libertador, você está com o verdadeiro companheiro, o conselheiro, o príncipe da paz. Não sei como você entrou aqui, mas eu quero orar agora. Não sei como está a tua fé, porque essas palavras vêm, um motivo tem, mas eu quero orar, e quero que você sinta no teu coração, que Jesus quer voltar contigo, que Ele quer ficar com você, que você já se encontrou com Ele, e por isso, não há mais ninguém que possa ser tão importante quanto Ele, no processo da tua vida. Amém? Quantos creem? Vamos orar? Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai amado nosso, de fato, como era naquele tempo, hoje também, a gente tem um contato com a igreja, a gente tem um contato com o Teu Evangelho, a gente tem um contato com Jesus, e tantas vezes as nossas necessidades falam mais alto, ao ponto de criarmos uma dúvida dentro do nosso coração. Se não estiver acontecendo como nós mesmos muitas vezes planejamos, nós muitas vezes temos uma tendência a duvidar do teu poder, duvidar do teu amor, duvidar da tua companhia, e passar a não dar mais importância pela tua presença. Senhor, como muitos naquele tempo, por conta de uma pregação que eles não entenderam, por conta de alguns ensinamentos que eles consideravam difíceis de serem cumpridos ou difíceis de serem entendidos, isto foi razão para se afastarem do Senhor. Quero dizer aqui, Senhor, que nesta noite estamos reunidos para ouvir a Tua palavra, e sabendo que muitas vezes nós também não compreendemos, mas nós queremos ficar contigo. Eu quero clamar, meu Pai, para que em nome do Senhor Jesus, todos os irmãos que aqui estão nesta noite, todos os que estão Te buscando,
saibam que verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. O Senhor é Senhor, o Senhor é o nosso Rei, o Senhor sabe o que está falando, o Senhor sabe o que está fazendo, e nós queremos tão somente confiar. Podemos não entender, mas confiamos. Podemos estar muito ansiosos, mas confiamos. E todos os que aqui, Senhor, nesta hora, estão dizendo, dentro de seus corações, estão afirmando ao Senhor: Pai, eu confio no que o Senhor está falando, eu confio no que o Senhor está fazendo, não há outro lugar para mim, senão na Tua presença, porque assim como Pedro afirmou, nós também afirmamos, só o Senhor tem as palavras de vida, da vida aqui e da vida eterna. E nesta confiança nós nos colocamos, nós entregamos nessa noite a nossa falta de fé, nós entregamos a nossa falta de força, nós entregamos nossas ansiedades, nossas necessidades, tudo entregamos em Tuas mãos, ó Pai, e sabemos que o Senhor Jesus nunca nos lançará fora, e que isto seja assim na vida de todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, todos digam, em? Amém. Quem creu, recebeu, pode aplaudir a palavra do Senhor. Aleluias, glórias a Deus.